Olá, aproveitando ainda a segunda-feira aqui que eu tô com a terça-feira, né, que eu tô com um tempinho livre. São 18 horas e 55. Vamos para nossa quinta videoaula. Vou entrar aqui no Sharp Develop, primeiro projeto. A videoaula passada a gente tinha feito o botão anterior e o botão próximo, né? Funcionou tranquilo, né? Então vamos fazer aqui o botão excluir. Eu não vou pôr mensagem por enquanto, que a gente vai ver depois mais pra frente. Eu vou colocar uma videoaula específica para mensagem e como a gente pode incrementar isso. Então eu vou fazer assim, ó. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Se a contagem de cliente, né, se a quantidade de itens na linha for maior do que zero, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar clientes ponto. A gente pode usar aqui o método, deixa eu ver qual que é eu não lembro agora, remove at, remover no índice, né? Ele vai remover um registro no índice do ponteiro. Então ele vai ver qual que é o ponteiro, né? Em que ponteiro nós vamos estar. Só que aí nós vamos ter um probleminha, nós vamos ter aquele problema do count, né? Então aqui vamos diminuir ó. Tá? Então ele não pode acontecer aquilo lá que eu tinha explicado na videoaula anterior. Count, ele vai contar a quantidade de registros, ele tem que estar posicionado no último registro. Ok? Então aqui eu acho que ele vai funcionar certinho. Vamos fazer o teste? Então tá, cadastro, produtos, então eu vou colocar o código 1, que é o Fábio, salvar, o 2, Eliane, salvar, o 3, Eduardo, e vou salvar. Ok, eu vou voltar, então eu tenho 1, 2 e 3, 1 Fábio, 2 Eliane, 3 Eduardo. Vamos excluir o 2. Excluir. Tudo bem, ele não zerou, mas isso não quer dizer que ele não tenha excluído. Ó, 1 e o 3, tá vendo? 2 ele excluiu, então ele fez certo. Então aqui o que a gente precisa fazer? Simplesmente quando eu clicar em excluir, ele vai para o primeiro registro, ou para o último, tanto faz. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Nossa, cada pérola, né? Então, para fazer isso, qual que é o procedimento correto aqui? Eu vou pegar aqui, ó, o ponteiro. Eu vou pegar tudo isso daqui, ó. Se eu quiser ir para o último, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser que, quando eu excluir alguma coisa, se eu quiser que ele vá para o último, eu posso vir aqui, ó, se ele, pegar esse count menos 1, tá? E mandar ele preencher. Eu vou dar um Ctrl I, ele alinha tudo certinho aqui para mim. Eu vou dar eu vou para o último, ele preenche. Se eu quiser ir para o primeiro, simplesmente eu pego tudo isso daqui, ó, e digito o 0. Ele vai para o primeiro registro. Então fica a seu critério. Se você quiser ir para o último, você usa aqui. Caso contrário, o 0. Tá bom? Vamos fazer o teste. Cadastro, produtos, código 1, Fábio, salvar, código 2, Eliane, salvar, 3, Eduardo, salvar. Então vamos lá como é que ficou, vamos ver, ó, 1, 2, 3, certinho. Se eu excluir o do meio, 2, vou excluir, ele foi para o último. Tá? Se eu clicar aqui ele não vai mais, volta. Tá? Se eu excluir o 1, só tenho 3. E se eu excluir o 3, aí ele vai dar o erro, porque aí ele não vai ter mais nenhum. Então vamos tratar esse erro também. Ó. Eu posso usar a mesma coisa aqui. Ó. Se o cliente count for maior do que 0, ele faz isso. Caso contrário,
que ele vai fazer caso contrário? Ele pode vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ficou tudo desalinhado, Ctrl I, alinhou tudo. Perfeito, vamos ver. Então eu vou cliente produtos, Fábio. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, pô, mas isso daí é muito específico, é só para esse programa que você está fazendo. Não, não é. Isso daí a gente pode usar para outros programas que a gente fizer. É essa lógica. Claro, é um exemplo só, né, que eu estou fazendo aqui. Não é específico, né? Eu só vou usar para esse programinha. Imagina, daí vai depender do tipo de programa que você estiver fazendo. Então, olha lá, 1, 2, 3. Tá, então eu vou excluir o 2. Ó, 1, 3. Vou excluir o 3, ficou só 1. Vou excluir o 1. Tá, tudo bem. O que aconteceu aqui? É uma outra questão de tratamento também. Ó. Se o ponteiro for maior do que 0. Tá? O que aconteceu aqui? Eu excluí, eu não defini qual que é o ponteiro. Então eu tenho que definir o ponteiro. Vou colocar aqui, ó, ponteiro igual a 0. Programação é assim mesmo. O sistema ele não leva desaforo para casa. Cadastro, produtos, 1. Vou colocar aqui Fábio. Salvar. Vou colocar só 2. Salvar. Então eu tenho 1. Tá? Lá, eu vou excluir. Ficou só 1. Vou excluir. Opa, por que agora deu erro? Qual que é o número do ponteiro? O ponteiro igual a 0. Ah, sim, claro. Terminate. Aqui é o seguinte. Só se o ponteiro for maior do que 0 que ele executa o que tem aqui embaixo. Porque quando o ponteiro é igual a 0, na verdade não necessariamente, tá? Mas nesse caso aqui seria correto a gente fazer dessa forma. Se o ponteiro for maior do que 0, quer dizer que ele, ou nesse caso aqui, ó, se o ponteiro for menor do que a quantidade de cliente, é menor, isso. Porque quando ele estiver vazio, ele não vai deixar executar o que está aqui. Porque senão ele vai dar um erro. Se ele tentar carregar um ponteiro, né, um registro que não existe, ele vai dar erro. Foi o que aconteceu aqui. Então a gente tem que tratar toda essa situação. É lógico que do jeito que eu estou fazendo aqui, a gente tem que prever todas essas situações e tal. Mas quando a gente entrar lá em DLL, eu quero deixar já pronto, já pré-fixado, uma forma da gente cadastrar para não dar esse problema. E outra, a gente não vai movimentar, a gente vai ter uma lista, você dá 2 cliques na lista, você edita um registro em específico, tá? Olha lá, eu excluí o 2, Fábio, excluí, ótimo, não deu mais erro. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Somente os 3 botões aqui, os 4 botões, né? Acho que não tem, assim, não é que não tem, né? É assim, a questão da gente ir se adaptando às regras, né, da linguagem. Agora, eu fiz um negócio aqui, eu sei que quem é programador vai falar, nossa, mas que coisa que ele fez. Na verdade, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia load field. Isso daqui é mais pra gente resolver uma situaçãozinha aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei um método. Esse método chama load field. Então toda vez que eu quiser carregar um field, né, carregar os campos, né, eu vou usar o método load field. Eu vou substituir, toda vez que eu chamar ele vem para cá e vai executar tudo isso. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um Ctrl V, onde eu estiver carregando o campo, tá, eu substituo pelo nome do meu método. Onde mais que tem? Aqui não, né? Tá, load field, ok. Poderia até estar fazendo um negócio até melhor, né? Por exemplo, ó, bool, que eu quero um verdadeiro ou falso, new, por exemplo. New values.
ok? Que ele ficou em verde, verde é uma palavra reservada. New values. Então a gente pode colocar assim, ó, if new values, tá? Então se for novos valores, caso contrário, a gente faz isso. E aí a gente vem aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Dá um Ctrl I, ele alinhou. Então aqui, ó, eu quero novos valores, falso. Tá? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ok, então esses daqui que estão falso, eu não quero que ele entre com valor novo. Tá? Já os que eu colocar aqui, ó, eu vou colocar esse daqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Aqui eu já quero que ele limpa, né, que ele coloca valor novo. Ó, aqui e aqui em cima. Ctrl C. Ok? Então vamos lá. Vamos imaginar o que eu estou fazendo aqui. Eu substituí toda aquela inicialização de campos por um método que chama loadField. Então, todo lugar que ele ia lá e limpava o campo ou preenchia com algum valor, eu substituí. Só que eu coloquei aqui um parâmetro. Isso daqui é um parâmetro. O parâmetro é booleano. O booleano ele só aceita false ou true. E eu dei o nome para esse parâmetro de new values, quer dizer, novos valores. Então, sim ou não? Novos valores, sim ou não? Se os novos valores for true, sim, ele vai limpar todos os campos. Caso contrário, ele vai preencher com a variável, né, com o valor do ponteiro aqui, com a variável cliente no ponteiro do jeito que a gente tinha, que eu tinha explicado, né? Então vamos dar um play aqui, vamos ver como é que vai funcionar isso. Na verdade, não tem que dar diferença nenhuma, ele tem que funcionar exatamente do jeito que funcionava. Salvar, olha lá, ele zerou, foi lá para cima, Flávio. Salvar, mesma coisa. Voltei, tá? Excluir, excluir. Ok, então funcionou certinho. Tá? Então eu substituí aquele monte de repetição de código, tá? Eu substituí por uma coisa só. Existe um jeito até melhor de fazer? Claro que existe. Existe sim. Lembra que a gente... eu não lembro se eu cheguei a passar, porque na verdade essa é a segunda vez que eu estou gravando essa videoaula, que na outra eu tive que mudar, né? A outra eu usei uma resolução muito grande, eu achei que depois para postar no YouTube não ficaria legal. Deixa eu só ver uma coisa. Não, a gente ainda não falou. Então eu não vou dar um exemplo de como a gente poderia melhorar, porque a gente vai fazer um pouquinho mais para frente isso daí. Então vamos finalizar pelo menos essa parte do cadastro. Eu quero mostrar mais uma coisinha antes da gente encerrar de vez. Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar aqui, ó, carregar em X né, carregar do XML. Ctrl C, Ctrl V, salvar em XML. O que ele vai fazer? O que eu quero fazer com isso daqui? Eu quero fazer o seguinte, ó. A gente pode até vir aqui, ó, para ficar mais separado, a gente colocar aqui do lado. Isso também pouco importa, tá? O que ele vai fazer? Aqui, nós vamos fazer a nossa lista normal. A hora que a gente for sair disso daqui, a gente vem aqui, ó, e salva em XML. Ele vai gravar em disco. Aí quando a gente voltar, a gente pode clicar em carregar do XML, ele vai carregar tudo aquilo, toda a lista que nós fizemos. É uma forma da gente registrar. A primeira
visão que a gente vai ter de como guardar uma informação em disco. Claro que nós não vamos usar isso para gravar grandes informações. Talvez vocês usem aí para quiser gravar uma variável local, né, uma variável de memória local, tá? Pode ser usado em XML, mas claro, a gente tem um banco de dados para isso. Isso daqui é só para a gente ilustrar, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, ó, projeto, eu vou clicar com o botão direito, vou adicionar new item, eu vou clicar em C Sharp, vou clicar em classe, que eu quero criar uma classe, e o nome da minha classe vai ser XML, ok? Create, tá lá XML. Eu já tinha copiado, né, de um outro sistema que eu já tenho pronto, todo o código, então eu vou clicar em copiar, vou colocar aqui, ó, vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl V, tá aqui, ó, cadê um colar? Esse código depois eu vou ver como que eu vou deixar ele disponível aí para vocês, tá? Então tá lá. Aqui isso daqui é uma classe. Nós mais para frente, a hora que a gente vê classe, vocês vão entender melhor como é que funciona isso, né? Inclusive o using, né? A gente vamos ver também como é que funciona esse using. Como é que funciona o namespace? O namespace aqui eu tenho que colocar o mesmo namespace que está aqui, ó. Só para não ficar fora, né? É que eu tinha, isso daqui foi da primeira videoaula que eu fiz, né? Das primeiras 10 videoaulas que eu estou regravando ela. Então eu tenho a classe XML, aí eu vou ter o método salvar XML para o arquivo. Eu tenho carregar XML do arquivo, isso aqui é privado, privado não vai aparecer. Aí eu tenho salvar pro arquivo e carregar né, do texto para string, né? Eu vou dar um build aqui, não convém eu explicar agora como é que funciona tudo isso daqui. Eu posso até ir abrindo aqui só para quem já quiser fazer em casa, né? Eu tenho um texto, aí eu tenho essa classe, que já é uma classe que está dentro do System XML Serialization, que já é do Windows, né? Ele já é uma coisa do .NET. Aí eu tenho load XML from file, também eu tenho uma variável string, eu uso load text to string, que na verdade é um outro método que está aqui. Aí eu vou deserializar, eu vou remover da serialização, que é outro método que está aqui. Serializar do XML, eu tinha falado que fazia parte daqui, mas não faz. Eu também criei esse. O que faz parte dali, né, do using aqui, é o XML Serializer. Aí eu vou ter o deserializar, que também vai usar classe. Isso daqui, se eu não me engano, está no System.io. Esse daqui está no Serialization. Aí eu tenho Save to File, que já é isso daqui já é .NET. E Load Text to String, que é isso daqui. Tá, isso daqui foi uma rotina também que eu fiz. Na verdade, isso daqui já estava pronto, tá, pessoal? Por isso que eu não desenvolvi junto, mas olha só, aquela velha história que eu falei para vocês. De repente, se vocês quiserem, né, tiver dúvida sobre alguma coisa, por exemplo, ó, converter classe para XML. Vamos ver o que tem aqui no... Ó, converter um objeto para um XML. É lógico que vocês dificilmente vão achar logo de cara exatamente aquilo que vocês estão precisando, né? Vocês vão pegar a base, olha lá, ó, XML Serializer, tal, new, type of, né? Na verdade, para criar essa classe aqui e os métodos,
eu fui pegando um exemplo daqui, um exemplo de lá, e peguei o objeto, o file name, fui juntando para montar do jeito que eu queria. Então isso daqui, exatamente igual esse texto aqui, vocês não vão achar em lugar nenhum, porque isso daqui eu fui trazendo de um lado e de outro. Ok? E aí eu montei o código do jeito que eu achava melhor. Bom, eu vou continuar aqui. Depois, mais para frente, a gente volta. Eu vou explicar talvez com mais calma. Quando a gente for fazer um texto ali, ó, um bloco de nota, por exemplo, a gente pode usar esses dois métodos também. Eu gosto sempre de separar em classes. Depois, mais para frente, nós vamos pegar toda essa classe, nós vamos jogar num DLL, porque daí a gente vai poder usar em qualquer programa que a gente fizer, não só esse primeiro projeto, mas qualquer outro programa que a gente fizer. O DLL, a vantagem é essa: você cria o DLL, você pode usar as rotinas que tem lá para qualquer outro sistema que você fizer. Nós vamos aprender a fazer isso e nós vamos copiar essa classe para lá, tá ok? Então, para dar uma agilizada, eu vou continuar aqui, ó, carregar, botão 1, eu vou colocar aqui, ó, B carregar, carregar XML, e vou vir aqui salvar XML. Então eu vou dar 2 cliques, ele já está lá, ó, carregar XML, vou voltar lá de novo, vou dar 2 cliques, salvar XML. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou instanciar XML, já está lá embaixo, ó, ele já está aqui porque ele está no namespace. Então eu vou, ó, XML, vou dar um enter, ponto. Só que eu não criei aqui, ó, em cima. Eu tenho que criar, eu tenho que fazer instanciação. Eu vou fazer aqui em cima porque eu posso usar tanto em um botão quanto o outro. Eu vou colocar XML igual a new XML, ok? Então eu acabei de criar aqui um objeto. Ctrl C, eu vou lá embaixo, lá no carregar, Ctrl V, ponto. O que eu quero fazer? Eu quero salvar XML para o arquivo, correto? Agora eu tenho que passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o objeto, o segundo é o file name. Então, o objeto, qual que vai ser o objeto que eu quero salvar? Bom, o objeto que eu quero salvar é a minha lista, correto? Então é isso daqui, ó, clientes. Esse é o objeto que eu quero salvar. Ponto e vírgula, desculpa, vírgula, o nome. O nome eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar clientes.xml. Ok? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Inclusive eu fiz errado, né? Eu estou vendo agora. O salvar tem que ser save to XML e o carregar tem que ser load XML from file, tá? O tipo do objeto é clientes e o nome, file name aqui, ó, tá? É clientes XML, ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ter objeto, acredito que vai rodar. Eu não tenho certeza agora se eu preciso dizer que o cliente é igual isso daqui. Nós vamos testar sem e depois nós vamos testar com. Tá? É que já faz tempo que eu não uso essa rotina. Produtos, então vamos colocar um Fábio, salvar, 2 Flávio, salvar. Então tá lá, 1 e 2. Salvar em XML. Ok, vamos ver se já existe aqui, se ele criou. Deixa eu ver, temp, primeiro projeto, bin, debug, clientes, está aqui, ó, ele criou. Editar, olha lá, Fábio e Flávio, tranquilo, sem problema. Então a gravação está certa. Agora eu só preciso ver se ele está carregando. Então vamos fechar aqui, vamos entrar produtos, ele está zerado, carregar do XML, carregou, ele não está funcionando. Então provavelmente aqui o que eu tenho que fazer é clientes é igual
cliente XML. Vou fazer o teste aqui. Carregar. Ah, tá aqui, ó. Funcionou, tá vendo? Ótimo. Só que tem uma coisinha, ó, que eu vi aqui, ó. Cadastro, produtos, carregar do XML. Ele carregou, mas seria legal que ele fosse para o primeiro registro, não é? Olha lá. Então vamos fazer assim, ó. Vamos implementar isso. Então, salvar e o carregar. O carregar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Nós vamos load field. Na verdade, nós vamos copiar tudo isso, ó. Load from file. Load field. Então eu vou carregar os meus campos. Tá? Novos valores, false. Eu não quero novos valores, eu quero carregar o primeiro registro que tem lá. E eu quero o ponteiro. Eu posso até deixar isso daqui, ó. Só que eu quero que o ponteiro seja igual a 0. Ponteiro igual a 0, porque eu quero pegar o primeiro registro, eu quero carregar os registros, mas eu não quero novo, né? Eu quero que ele preencha com o valor do ponteiro, tá? E eu quero que o foco vá para o primeiro registro, ok? Eu poderia estar fazendo no primeiro, né, que é o 0 aqui, eu poderia estar fazendo no último também, tanto faz, né? Se preferir o último, vamos colocar o último lá só para a gente ver. A mesma situação aqui, ó, tá vendo? Ó? Mesma coisa. O 0 ele vai para o primeiro. Se eu colocar o count menos 1, ele vai para o último. Vamos ver isso daqui funcionando agora? Ó, cadastro, produtos, carregar do XML, ótimo, funcionou certinho. Voltou, ok? Vamos cadastrar mais alguma coisa aqui, ó, 3. Eliane, salvar, 4. Eduardo, salvar, 5. Isadora, salvar. Salvar em XML. É que ele não aparece mensagem, né? Depois a gente poderia colocar também, ó, não tem problema nenhum. A gente coloca a mensagem ali, ó. Salvo, arquivo salvo, né? A gente pode colocar a mensagem. Produto, ó, ele tá vazio. Carregar. Olha lá. Perfeito, né, pessoal? Certinho. É claro que aqui tem um detalhe, né? Quando eu clico em salvar, ele sempre vai criar um novo. Tem como a gente fazer uma procura e ver se já existe e tal, né? E a gente gravar por cima do código que já existe. Tem várias formas aqui da gente melhorar isso daí. Só que eu acho que seria interessante a gente ir vendo com calma, tá? Mais pra frente no curso, né? Eu acho que agora o que eu quis passar foi só uma ideia de como é que funciona, como que a gente pode, né, ir gerando, né, fazendo a classe e a estrutura a dinâmica de programação. O objetivo principal agora foi esse, passar essa dinâmica. A gente viu já algumas coisas, classe, né? A gente viu, eu acabei trazendo uma classe que eu já tinha. A gente viu a questão de if, else, né? Nós vimos bastante coisinha aqui, mas na verdade vocês devem ter percebido que eu estou adiantando aqui a coisa. Eu estou passando por cima de várias coisas para mostrar a prática para vocês. Daqui para frente eu acho que a gente já pode começar a ver já mais detalhada a parte mais, vamos dizer assim, teórica da coisa, tá? Eu vou explicar sobre variável, vou explicar sobre operadores e aí a gente pode retomar já a classe estática, aí sim a gente entra mais na teoria, tá ok? Já está dando os 30 minutos, eu vou encerrar essa videoaula por aqui e a gente continua. Até mais, pessoal, tchau.